Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que a alegria do Senhor é a tua força. Profetizamos que a paz de Jesus Cristo habita ricamente na tua casa e que o juiz de toda a terra faz justiça em teu favor, em favor da tua casa, em favor dos teus assuntos. Também consagramos ao Senhor essa semana, para que seja uma semana de céus abertos, uma semana de vitória, uma semana de milagres, uma semana de conquista, uma semana que o Senhor nos conduza com muita sabedoria e também com coragem. Nós te pedimos, ó Deus, dá-nos a força e a coragem necessária para vivermos os nossos sonhos e para vivermos o que o Senhor tem para nós. Reconhecemos o Senhor em nosso caminho e pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção. Eu oro também para que essa casa seja visitada pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Enche-os da tua presença, Senhor. Enche essa família da tua presença. Nós te pedimos, Pai, o teu revestimento sobrenatural. Sim, ó Deus, o teu revestimento, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Profetizamos justiça total sobre ti e sobre todos da tua família. Deus é maravilhoso. Quero hoje aqui trazer uma palavra profética ao teu coração e no final quero fazer uma oração consagrando essa semana a Deus. Amém? Eu não sei você, mas eu tenho desafios essa semana. Temos batalhas, mas temos também responsabilidades e queremos vencer. Mas não adianta você só querer. Nem sempre querer é poder. Eu creio que o que nós precisamos é ter a força do nosso Deus sobre nós para verdadeiramente termos vitória, para verdadeiramente conquistarmos o que Deus tem para a nossa vida. Eu quero dar um testemunho aqui da Gisele, e ela escreveu assim: quero dar o meu testemunho da restauração do meu casamento. Fui casada por 23 anos, em um relacionamento marcado por muitas traições e brigas. E chegou um momento em que eu não aguentei, mas fui embora de casa. Fiquei 1 ano separada e foi justamente nesse tempo que conheci Jesus de verdade. Um dia, na oração das 6 da manhã, aquela palavra entrou no meu coração como se tivesse sido escrita para mim. Eu entendi que Deus queria restaurar o meu casamento. Enviei essa oração para o meu marido e o Espírito Santo também tocou nele. Olha só! 1 ano depois voltamos a viver juntos e desde então nossa vida foi completamente transformada. Hoje vivemos em paz, oramos todos os dias às 6 da manhã, juntos, e colocamos Deus no centro do nosso lar. Nosso casamento foi restaurado por uma palavra. E quem conhece a nossa história sabe, o que aconteceu conosco foi um verdadeiro milagre de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Que lindo o seu testemunho. Olha só, 23 anos de casada, ficaram 1 ano separados, através de uma palavra que foi liberada na oração das 6 da manhã. Ela foi tocada, mandou oração, compartilhou a oração com o marido. Os dois voltaram e os dois hoje acompanham a oração. É pelos frutos que se conhece a árvore. Eu creio que isso é um trabalhar de Deus. É Deus que fez isso na tua vida. Porque não é todos os dias que nós escutamos um testemunho tão bonito como esse. E esse testemunho também é um testemunho para todos que estão aqui nos ouvindo, que Deus restaura, que Deus tem o poder de transformar e mudar realidades. Amém? É por isso que eu tenho insistido e dito para você: me ajude a compartilhar a palavra. Me ajude a compartilhar. Quando eu olho para trás e vejo tudo que nós temos semeado até através da televisão, eu vejo que vale a pena. É uma semente aqui, é uma semente ali. Isso vale a pena. Isso vale muito a pena. Amém? Quantos testemunhos
tantas bênçãos, tantas transformações. Isso é obra de Deus. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Por isso quero pedir a você que está entrando aí, você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Só vai fazer bem para você. E gostaria que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe com amigos, com parentes, com pessoas próximas, em nome de Jesus. Eu quero ler uma passagem da Bíblia, que é Provérbios capítulo 16, verso 9, que diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nós podemos ter os nossos planos, mas que eles não sejam, planos sabotados por nós mesmos. Porque você tem que ver se esse plano está alinhado com o plano de Deus. É por isso que quando vivemos pelo nosso plano, sem consultar o plano de Deus, nós podemos nos sabotar. Porque o que Deus tem para nós é muito melhor. O que Deus tem para o teu futuro é maior. Então confie nos planos de Deus e veja se esse plano que está aí no teu coração, se esse plano é um plano de Deus, se foi Deus que colocou isso dentro de você, ou se esse plano ele só é um plano para lhe sabotar. Certo? Então sempre ore e peça a Deus para que Deus mostre sempre o melhor caminho para você e que os teus planos sejam aprovados pelo Senhor. E se não forem aprovados, que o Senhor coloque o plano dele, então. Escolha viver pelo plano de Deus. Escolha viver pelo plano de Deus. E existem algumas considerações que eu tenho feito, ao longo dos últimos anos e que tem feito muita diferença na minha vida. Mudar certos pensamentos, mudar certos comportamentos para cumprir o propósito de Deus. Existem 3 coisas que eu mudaria se eu tivesse começando hoje. Erros que foram cometidos e que agora eu tento não cometê-los. E toda pessoa passa por isso. O primeiro ponto é me preocupar menos com o que pensam de mim. Ao longo dos meus anos, eu tenho sempre tentado, fazer as coisas certas. Mas quando você atinge um certo nível de crescimento, né, hoje juntando todas as redes sociais, são mais de 20 milhões que me acompanham, fora as pessoas que estão na televisão, que também me conhecem. Então, eu posso dizer assim, já sou uma pessoa pública, né? Uma pessoa que Deus tem levantado. E ao longo desses anos, eu tenho aprendido cada vez mais a não me preocupar tanto com o que as pessoas pensam de mim. Porque muitas vezes tem pessoas que estão determinadas, a criticar você, elas estão determinadas a pensar o mal de você. Então, às vezes você tenta se explicar e às vezes é pior você tentar se explicar porque eles já decidiram que não gostam de você. Já decidiram que, você não é bom para elas e que o que você faz não é relevante para elas. E tudo bem. No entanto, às vezes a gente se entristece, né? A gente é um ser humano. Meus filhos, eles conhecem o pai que tem e minha esposa conhece o marido que tem e eu sei quem eu sou. Mas, durante os meus anos, até quando eu estava cuidando da igreja lá no sul, eu sempre tive essa preocupação. O que estão pensando de mim? O que falam de mim? Né? Estão falando bem, estão falando mal? E às vezes a gente se preocupa com essas coisas. No entanto, eu tenho aprendido cada vez mais, que quando você está na chuva, você está para se molhar. Então, se eu sou uma carta viva de Cristo, eu tenho que me acostumar com algumas coisas, ainda que seja difícil, Porque você trabalha para fazer o que é certo, assim como você também é assim. Né? Você trabalha para fazer o que é certo, você quer viver a vida mais
certa possível para não terem o que dizer, para não terem o que falar. Eu não devo nem uma agulha na esquina, já para não terem o que falar, que eu estou devendo, que, enfim, né? Procuro viver as coisas certas e mesmo assim, às vezes, alguém, né, ataca ou alguém critica, faz parte. No entanto, tem pessoas que passam do ponto, sabe? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a lidar quando pessoas passam do ponto com você. E eu tenho dito, sabe, que nós precisamos ter uma consciência limpa diante de Deus. Eu não sei se você ouviu a minha pregação que eu fiz hoje na igreja, que inclusive transmiti aqui, que, enfim, muitas pessoas foram abençoadas, mas uma das coisas que eu falei é que Jesus enfrentou certas coisas sem perder o foco. Jesus, ele foi desacreditado por muitas pessoas, ele foi ridicularizado por muitos, riram dele várias vezes, e várias vezes tentaram contra a vida dele. E eu nunca conheci alguém tão focado quanto Jesus. Isso é uma das coisas que eu oro para a minha vida. Eu quero ter esse foco de Jesus, sabe, a ponto de não me importar com o que falam, o que pensam, ou, sabe, eu quero estar tão focado em Deus, eu quero estar tão focado a ponto de nada me distrair. E isso eu quero compartilhar com você, porque isso você também tem que estar focado. Provavelmente tem pessoas também que falam mal de você, provavelmente tem pessoas que também não acreditam em você, provavelmente tem pessoas que às vezes, sabe, são injustas com você, e eu sei como dói isso, mas lembre-se, nós precisamos imitar Jesus, e Jesus era muito focado, muito focado. Escreva aqui nos comentários, quero ser focado como Jesus. A segunda coisa que eu estou fazendo diferente e que ao longo dos anos eu tenho aprendido, eu perdoaria e hoje perdoo mais rápido as pessoas que me ferem. Não fico guardando ressentimento, sabe? Se há um problema com alguém, eu tento resolver, e se aquele problema não vai ser resolvido, então eu transfiro aquele problema para outra pessoa resolver, mas eu mesmo perdoo a pessoa. Não posso não isentá-la dos erros que ela cometeu, mas a perdoo de coração. Então, nós precisamos entender isso, que precisamos perdoar rápido quem nos feriu e não guardar o ressentimento no nosso coração. E a terceira coisa, estou procurando hoje honrar muito mais as pessoas que sempre me ajudaram. Honre as pessoas que te ajudam. Pai e mãe, se te ajudaram, e mesmo que não te ajudaram, a Bíblia diz para você honrar. Honrar amigos, pessoas que abriram a porta para você, pessoas que, sabe, ajudaram você, nem que seja uma única vez na vida, porque, sabe, aqui nessa terra, poucas pessoas vão nos ajudar. Poucas pessoas vão nos ajudar. Eu acho uma verdadeira ingratidão e injustiça alguém que me ajudou algum dia e eu não ser capaz, sabe, de ajudá-la também em alguma coisa. Há pessoas que gospem no prato que comem. Se alguém foi bom para você e essa pessoa não prejudica você, seja bom para ela. Seja grato. Honre a vida dela. Nós não pensamos muito sobre isso e pensamos que as pessoas, sabe, elas estão fazendo aquilo apenas por um pagamento, mas tem pessoas que elas são mais leais a você do que você imagina e essas pessoas você tem que honrar. Todos que vieram comigo para São Paulo, quando a gente se mudou para cá, nós decidimos honrá-los, nós decidimos abençoá-los, porque eles foram guerreiros junto conosco. Então nós temos muita gratidão a essas pessoas que estão conosco, trabalham conosco, fazem parte da nossa casa, da nossa família até hoje. Então seja grato a pessoas que ajudam você. Eu sou grato a amigos, até mesmo, que a gente não convive muito por causa das agendas, das responsabilidades, mas pessoas que me ajudaram. Pessoas que, sabe, me aconselharam, pessoas que me deram direção, até hoje mantenho contato com eles, porque
É importante, sabe, você honrar as pessoas que te ajudam. Você tem que aprender a honrar quem foi bênção na tua vida. Honrar aquela pessoa que no momento que você estava, sabe, para tomar uma decisão, a pessoa ajudou você a tomar uma decisão. Grato também, né, aos médicos que de alguma forma talvez tenham cuidado da sua saúde, ou ser grato a advogados que resolveram um problema legal para você, ou grato a amigos, né, que no momento de dor, no momento de dificuldade, estiveram do seu lado, oraram por você, intercederam por você. Gratidão também aos seus pastores, sabe? Eu tenho que abrir um parênteses aqui. Muitas vezes se fala mal de pastores, né? Alguns até acredito que fazem coisas erradas e, enfim, se fez coisa errada, tem que ser responsabilizado. Mas tem outros que são excelentes pastores. Tem falhas como todo mundo, mas são pessoas que sempre que você precisou, estavam lá para você. Sempre que você precisou, estavam orando por você. Sempre que você precisou, eles foram usados por Deus para serem ferramentas de Deus para te abençoar. Às vezes, sabe, os pastores vão orar na casa de alguém ou vão na empresa de alguém e as pessoas simplesmente esquecem tudo que foi feito por elas. E se você quer viver, sabe, o melhor de Deus aqui nessa terra, você tem que aprender a honrar as pessoas que Deus enviou para te ajudar. Porque assim como existe pastores do mal, existe pastores do bem. Existe empresários do mal, empresários do bem. E nós temos que entender que essa é a vida que nós temos. Agora, sabe o que eu acho errado? É colocar todo mundo no mesmo saco e dizer ninguém presta. Não, pelo amor de Deus, isso é errado. Tem muita gente que é boa, tem muita gente que é íntegra, tem muita gente que é fiel. E nós precisamos ter um coração, sabe, de honra, um coração nobre, e isso vai atrair bênçãos para a nossa vida. E isso é sabedoria de Deus que eu estou compartilhando com você aqui. Eu sei que essa palavra é uma palavra que serve para mim, é uma palavra que serve para você. Ajude pessoas, sabe, que ajudam você, que lhe servem, ou que já lhe serviram alguma vez, talvez até emprestando algum dinheiro para você alguma vez na vida. Lembre dessas pessoas, manda uma mensagem para elas, diga que você é grato por elas, ore por elas, abençoe a vida delas no nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero lhe convidar, nós vamos começar amanhã a oração da vida extraordinária. É uma direção que Deus me deu. Nós vamos ficar 21 dias em oração. Eu vou ficar em jejum nesses 21 dias. Se você quiser me acompanhar, você me acompanha, senão você só ora. Amém? Mas eu estarei colocando o jejum aqui e estaremos apresentando 7 áreas para Deus, né? A área espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. E aqui embaixo, para você marcar os dias do propósito. Tá? Você pode baixar gratuitamente no meu site, www.vinicius7.com.br. Ou você, se não conseguir baixar, porque isso acontece, né? Tem gente que diz, eu tentei lá, não consegui. Não tem problema, né? Você pega uma folha em branco, você anota essas 7 áreas aqui, ó, bate um print aí da tela das 7 áreas, tá? É a oração da vida extraordinária. Eu vou fazer esse propósito, 21 dias orando, 21 dias em jejum, porque creio no poder de Deus. Creio que Deus, Ele ouve orações. E um detalhe, nós vamos fazer a oração em tempo reduzido. Vamos fazer 15 minutos de oração, certo? Se passar 1 minuto, ou se for menos de 1 minuto, vai ser 15 minutos. De 15 a 16 ou 14 a 15, vai ser em torno de 15. Por quê? Para você poder estar ao vivo conosco, os 21 dias. E se eu não conseguir um dia por causa do trabalho, por causa de um compromisso? Não tem problema. Depois do compromisso você faz a oração. Mas eu gostaria de lançar um desafio aqui para você. Tente começar o propósito e ser fiel a ele até o fim. Tem gente que sábado e domingo sabe dar uma amornada, coloca outras coisas no lugar, depois eu oro. Gente, você tem que aprender, sabe, a ter disciplina na oração, porque isso também é uma lei espiritual. Então quero convidar você a entrar nesse propósito amanhã comigo. Você pode baixar lá no meu site, como eu disse, a planilha aqui, ou você pode fazer a sua planilha aí, e depois você vai colocar no seu quarto de guerra,
ou no lugar da sua oração aí, e nós vamos clamar e vamos ter resposta de Deus, eu creio. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O segundo anúncio é que amanhã eu vou começar dentro da academia aqui no Global, o treinamento profético. Glória a Deus! Eu quero convidar você a se tornar aluno da academia aqui no Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no nosso site www.vinicius17.com.br. Esse é um dos módulos mais importantes da academia aqui no Global, porque é o módulo que nós iremos falar sobre o profético, exclusivamente sobre o profético. Existem profetas, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, palavra de conhecimento. Vamos entender um pouco sobre o ministério profético. Eu sou pentecostal, cresci dentro de um meio cristão, que é a Assembleia de Deus, crendo nos dons espirituais, crendo nos 5 ministérios também. Então eu acredito muito no profético e quero poder compartilhar algumas coisas que Deus tem me ensinado. Às vezes a gente pensa que o ministério profético é como se vê aí na mídia e não é assim, certo? Eu quero mostrar para você entender. De repente você tem um chamado profético também na sua vida e eu convido você a participar desse módulo da academia aqui do Global. Vai começar amanhã, tá? Amanhã, 9h45 da manhã, ao vivo, de dentro da academia aqui no Global. Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Quero pedir também que você me ajude a compartilhar essa oração, amém? Com o máximo de pessoas. Convide pessoas também para participar desse propósito, que nós vamos começar amanhã, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, sou grato a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a rocha da nossa salvação. Por isso, Pai, nós oramos para que a justiça de Deus se manifeste agora em favor de cada pessoa. Meu Deus, opere trazendo mudança, opere trazendo transformação na vida dessa pessoa. Liberte ela de tudo aquilo, Senhor, que mantém ela em qualquer tipo de cativeiro espiritual, emocional. Dá livramento para ela. E nós oramos, Pai, apresentando diante de Ti toda a injustiça, toda a maldade, toda a contrariedade, toda a oposição, e pedimos a Tua bênção sobre nós. Nos livra, Pai, da inveja, nos livra, Pai, das maldades aqui desse mundo, a nós e a todos da nossa casa. Te pedimos também um fortalecimento espiritual, pessoas que têm enfrentado grandes batalhas, pessoas, Pai, que têm estado exauridas de forças, que nesse momento essa pessoa receba um fortalecimento do alto. Senhor, toque-as com o Teu poder, que a unção do Espírito Santo que quebra julgos, essa unção repouse sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com Teu poder, Pai, no nome de Jesus Cristo, e dá vitória para ela. Livra ela do mal, livra ela do laço do inimigo e a proteja, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor abra portas, pedimos que o Senhor prepare as pessoas certas, os lugares certos, e que tudo seja guiado por Ti, Pai. No nome de Jesus, pedimos a Tua direção, Espírito Santo. Pedimos o Teu cuidado e que a Tua mão
de poder esteja sobre nós. Livra-nos do mal, livra-nos da cilada, livra-nos do homem mau, no nome de Jesus. E pedimos, Pai, dá-nos da Tua paz, da Tua saúde, da Tua força, da Tua prosperidade. Consagramos essa semana a Ti e pedimos que a Tua presença esteja aqui conosco. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa oração e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos paz na tua vida, alegria, prosperidade, abundância e justiça total de Deus em todas as áreas da tua vida. Senhor, tu és o juiz de toda a terra. Confiamos em ti contra toda injustiça, contra toda maldade, contra toda contrariedade. Oramos também liberando uma palavra para que haja justiça em nossas portas. Em o nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que foi usado ou foi feito para nos prejudicar ou para impedir com que algo chegasse a nós, oramos e pedimos uma restituição do Senhor, total e completa. Também oramos para que haja salvação total dentro dessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Reconhecemos a nossa dependência, a nossa humanidade e declaramos que Tu és Deus em nossa vida. Por isso oramos pela saúde de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Nós dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poder daquele que cura, Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus. Cremos em Jesus e declaramos saúde divina, tocando o teu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. Leva embora, Pai, todo tipo de alergia, leva embora toda infecção, toda inflamação, todo câncer, todas as dores no corpo, no nome de Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus, Ele cura. Creia, no nome de Jesus nós declaramos saúde sobre a tua vida. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê no poder sobrenatural de Deus? Eu creio. Eu quero fazer uma segunda oração por você. E no final aqui dessa live, eu vou estar orando por pessoas que sentem dores no corpo. Muitas dores. Tem gente que sente o dia inteiro dor no corpo. Dor nas costas, dor nas juntas, dor na cabeça. Eu vou estar orando por isso no final hoje aqui. Eu vou estar orando também por mulheres que desejam muito engravidar. Eu tenho dito aqui que eu creio que Jesus Cristo cura. A nossa fé está nele. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Jesus opera milagres e a nossa fé está em Jesus. Eu tenho me sentido impelido, assim, de forma muito forte, a orar pelos doentes, sabe? A colocar as pessoas diante de Deus, a orar pela saúde delas. E se você conhece pessoas que estão doentes, manda essa oração para essa pessoa. Ainda que ela esteja numa CTI, se tem alguém lá com ela, manda para essa pessoa que está de acompanhante no hospital, para que ligue a oração, pode ser bem baixinho, próximo dessa pessoa, em o nome de Jesus. Quero pedir também para você que você compartilhe essa oração com amigos, com pessoas queridas que você conhece, com familiares, em grupos, em listas de transmissão, compartilhe essa oração. Deus me deu uma missão. E a missão que Deus me deu era e é levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas que eu puder. E eu tenho feito isso no Brasil, fora do Brasil. Já ministrei a palavra na Itália, já ministrei a palavra em Portugal, já ministrei a palavra nos Estados Unidos, já ministrei a palavra em Honduras, já ministrei a palavra, enfim, em muitos lugares por onde Deus me levou, Uruguai, enfim, Argentina. Deus tem me levado a muitos lugares e eu sou grato a Deus por isso.
programas de televisão, enfim, Deus é maravilhoso e essa é a nossa missão. E se Deus colocou você aí, não é só para você, sabe, receber, é para você também ser um compartilhador e abençoar a vida de outras pessoas. Amém? As bênçãos não podem parar em nós. As bênçãos não podem parar em nós. Nós precisamos ser um compartilhador. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para uma multidão. Ou seja, o que vinha nas mãos de Jesus multiplicava. E o que vem nas tuas mãos para em você? Ou é multiplicado? É isso. Então, se você puder, ou se Deus lhe der uma estratégia de você multiplicar a minha mensagem, compartilhando nos grupos, mandando para pessoas, faça isso agora, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você e no final vou fazer essa oração especial, tá bom? E você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos caminhar juntos. Existe um propósito de você estar aí, assim como existe um propósito de eu estar aqui. Amém? No nosso propósito de vida, nós vamos passar por alguns períodos de dor. E isso não é, sabe, inerente a uma pessoa só, ou a duas, ou a algumas. Todos passam por momentos de dor. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições são as dores da vida. Coisas que você não gostaria de passar e que você acaba passando. Todo campeão conhece a dor. Todo campeão. Se a história de Rocky Balboa fosse uma história verdadeira, então ele diria, sim, o campeão tem que levar um pouco de dor para ele sair com o cinturão. E assim é tudo na vida. Toda pessoa que começa a construir uma coisa, ela não vai ter só flores pela frente, ela não vai ter só elogios pela frente, não, ela vai ter desafios. Ela vai ter que vencer crises financeiras. Ela vai ter que ter uma equipe com ela e essa equipe não é perfeita. Então, as dores, os períodos de dor, eles fazem parte da nossa vida aqui nessa terra. Perder alguém, certo? Eu ouvi falar que um pastor não é um pastor se ele nunca fez um funeral. Né? Por quê? Porque a vida humana é nascer, crescer e um dia morrer. Eu perdi as contas de quantos velórios eu já participei, onde eu compartilhei palavra, pessoas que foram muito queridas para a gente. E eu entendo que a vida humana, na vida humana, as pessoas têm que conhecerem, né, o que é a dor e o que ela representa. Inclusive, eu creio, como a Bíblia diz, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque é a dor, né? As pessoas enfrentam a dor e elas têm que aprender a lidar com a dor. Deus nos chamou para aprender a lidar com a dor. E mais, também achar formas de vencer ela. Certo? Porque até para a dor da perda tem uma cura. Até para a dor, sabe, onde o ser humano ele se questiona e ele se pergunta do propósito da vida, né? E quando ele vê os entes queridos partindo, ele pensa, para onde eu vou? Bem, Jesus também tem a resposta para essa dor. Ou seja, por meio dele nós temos salvação. Então Jesus tem a resposta para toda a dor do ser humano. Então toda dor tem uma resposta. Toda dor tem uma resposta. E você encontra essa resposta em Cristo e na palavra dele. A dor é algo desconfortável, gerado por uma desordem no seu corpo, na sua casa, na sua vida. A dor é um desconforto criado pelo surgimento sobrenatural de uma pessoa também. Um período ou um milagre que o Senhor está trazendo em sua vida. As mães experimentam a dor quando dão à luz a seus filhos. Jesus experimentou a dor. Em 2 Coríntios 11, 27, a Bíblia diz, Paulo escreveu sobre isso, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez.
O grande apóstolo Paulo, conhecedor das Sagradas Escrituras, um homem que teve a sua vida transformada por Deus, que escreveu 1/3 do Novo Testamento. Esse homem falou sobre a dor. Porque é impossível você viver aqui nessa terra sem você ter que enfrentar e vencer esses períodos de dor. Quantas vezes? Sabe, eu atendi pessoas com uma dor muito grande, de perda, uma dor de traição, uma dor de enfermidade na família, dentro de casa. Então, são coisas que nós vamos ter que aprender a lidar. E existe algumas chaves que eu quero dar para você hoje, certo? Para você vencer a dor. Eu quero falar de 4 chaves rapidamente. A primeira, quando você estiver enfrentando dor, recuse o pânico. Acalme-se. Tire um tempo para ouvir a suave e calma voz do Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Lamentações 3, 25 e 26, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, em vez de nós ficarmos desesperados em um momento de dor, nós temos que recusar o pânico. Escreva isso aqui nos comentários. Recuse o pânico. Certo? Essa deve ser uma direção para as nossas vidas. Recuse o pânico. Porque o diabo sempre quer atear fogo nas nossas emoções. Fazer com que nos desesperemos. Fazer com que nos entristeçamos profundamente. Mas não. Nós devemos ir a Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo vai trazer a calmaria no meio da tempestade. A segunda coisa, esteja determinado a manter-se buscando o Senhor mesmo nas experiências dolorosas, focando nas promessas de Deus. Isso deve ser uma realidade na nossa vida. Em 2 Timóteo 2,12, o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, que era seu protegido, escrevendo assim, se sofrermos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo, agora que você está nesse período de dor, você vai ter que enfrentar. Você vai ter que se manter firme. Você vai ter que acreditar em Jesus, na palavra dele, na promessa dele, que ele está com você. Ou seja, nós não podemos deixar com que as dores da vida nos tirem da presença do Senhor. Ao contrário, as dores da vida devem, eu posso dizer, ser combustível para nós buscarmos mais ao Senhor, para nos rendermos mais ao Senhor, porque eu sei de uma coisa, quando você está enfrentando um ataque, quando você está enfrentando injustiças, isso eu sei já de vários momentos da minha vida, o que a gente precisa, às vezes não é dinheiro, o que a gente precisa, às vezes não é nem de conversar com alguém, porque às vezes você vai conversar com alguém e você pode até tirar um pouco daquilo de dentro de você, mas não vai resolver. Mas o que você precisa, quando você está passando por um momento difícil, é de força de Deus. Força para suportar aquele momento, força para lidar com as batalhas na sua mente, força, para lidar com as coisas que estão em seu entorno. Então, nós só conseguiremos verdadeiramente vencer e suportar as dificuldades da vida se nós nos colocarmos diante de Deus. Se nos colocarmos diante de Deus e nos mantivermos firmes no propósito do Senhor. Então, peça força a Deus. É o que você precisa nesse momento. Você precisa de força de Deus. Força para pensar, força para se reorganizar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Terceira coisa, mantenha o jejum e seja fortalecido, absorvendo a palavra de Deus diariamente. Em Efésios 6,14 a Bíblia diz, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. No nome de Jesus Cristo, receba essa palavra profética. Podem querer te destruir, mas aquele que te constrói todos os dias
jamais permitirá com que o justo seja desamparado. Você não será desamparado, porque Deus está construindo a tua vida todos os dias. Então você pode levar uma pancada aqui, outra pancada ali, não se desespere. Se eles quebrarem alguma coisa, Deus vai lá e reconstrói. Tudo o que você tem que fazer é permanecer firme em Deus. E o jejum vai nos ajudar. Eu tenho falado sobre o jejum, eu não sei se você viu, mas eu já fiz 2 lives sobre isso. Eu fiz ontem, sabe? Eu fiz hoje, e fiz inclusive ao vivo a live hoje, falando sobre o jejum poderoso, porque eu acredito no poder do jejum. Você não tem ideia como eu já explorei essa prática espiritual no sentido de, em momentos de grande batalha, sabe, de eu me colocar em jejum e em oração. Eu acredito com toda a força do meu ser que o jejum é muito poderoso. O jejum e a oração, né? Porque só o jejum não funciona. Na verdade, funciona como, né, dieta, cuidado do corpo, essas coisas. Mas o jejum, para ele se tornar um jejum espiritual, ele precisa estar junto com a oração. É isso que amplifica o poder, né? É o jejum aliado à oração. Agora, a quarta coisa que vai ajudar você em um período de dor, em um momento de dificuldade, é lembrar a si mesmo que a dor vai passar. É como eu declarei, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As lutas, as pancadas que a gente leva na vida duram um momento, certo? Você sabe quando que algumas lutas duram mais? É quando você faz uma coisa errada que não deveria fazer. Porque são 2 coisas diferentes. A dor de uma injustiça, certo? E a dor de algo causado pela gente. Então, por exemplo, uma pessoa faz uma coisa que não deve. Ela cometeu um crime, um exemplo, certo? Então, Deus perdoa ela? Perdoa, mas não isenta ela das consequências. As consequências ela vai ter que responder diante dos homens. Por quê? Porque é assim. Quando você é injustiçado, Deus te livra. Dura um momento essa dor quando você é injustiçado. Agora, quando você é o causador de algo, você fez uma coisa errada, Deus também te perdoa, porque Ele é perdoador, Ele é misericordioso, certo? Jesus, quando nós pensarmos em Jesus, nós temos que pensar não só em salvação, mas em misericórdia. Sempre lembre disso. Quando eu pensar em Jesus, eu não estou pensando só na minha salvação, estou pensando também na misericórdia, no amor, na graça de Deus em meu favor. Só que a dor que você causa aos outros, a dor que é causada a outra pessoa tem uma consequência. E essa dura mais. É por isso que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar para que não sejamos motivo de viver uma coisa assim a longo prazo por nossa culpa, por nossa imaturidade, por nosso desrespeito, entende? Então, lembre-se, a dor vai passar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O choro vai passar e a alegria vai nascer. Você vai enxugar as lágrimas, você vai cantar o hino da vitória. Eu quero profetizar em nome de Jesus, você não vai ficar para sempre nessa dor. Amém? Você não vai ficar para sempre. O Deus que luta por você está pleiteando nesse momento a tua batalha. Ele não vai te desamparar. Em nome de Jesus. Segura aí essa palavra, porque é uma palavra profética de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Eu tenho um anúncio muito importante para dar para você. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Oração da vida extraordinária. Tá vendo aí? Tá? Deus me tocou de fazer 21 dias de oração e jejum por uma vida extraordinária. Deus tem o melhor dessa terra para nós. Então, aqui tem várias áreas. A área espiritual, nós vamos orar, você vai escrever aqui, tá? A área familiar, a área financeira, a área emocional, os relacionamentos. Talvez você está brigado com alguém,
ou você quer se acertar com alguém. Área da saúde, tanto saúde física quanto saúde emocional. E aqui justiça e livramento. Se você está no meio de um processo, você quer uma aceleração, ou você está querendo um livramento de Deus sobre algo, certo? Você vai escrever aqui. E aqui embaixo, você vai marcar os dias que você vai participar. Aonde que você consegue, tá, essa planilha aqui? Você vai conseguir essa planilha lá no meu site, gratuitamente, www.vinicius07.com.br. Ah, eu não consegui baixar. Às vezes a pessoa lá tenta e não conseguiu. Pega uma folha em branco, tá? E pega essas 7 áreas aqui, ó. Essas 7 áreas. Bate um print aí, tá? Da tela. E você faz na folha em branco se não conseguir baixar. Mas é fácil de baixar, tá? Mas eu sei que algumas pessoas às vezes não conseguem. Daí você mesmo faz, tá? A oração da vida extraordinária. Nós vamos apresentar por 21 dias. Eu estarei em jejum. Se você não puder estar em jejum, fica tranquilo, mas eu estarei em jejum durante os 21 dias. O meu jejum não vai ser total, vai ser parcial, então vou fazer um período do dia de jejum, talvez vou alternar também, um dia eu fico sem doce, outro dia eu fico sem uma coisa ou sem outra. Eu vou alternar durante os 21 dias, porque eu já venho de um jejum de 7 dias, né? Eu já venho de um jejum de 7 dias, então eu tenho que maneirar, mas eu irei fazer, ok? Muito bem. E se você quiser participar, começa segunda-feira. E eu gostaria de pedir a gentileza, né? Eu creio que Deus, como eu tenho dito, não nos conectou por acaso. Então eu gostaria que você compartilhasse, né, essa bênção que nós vamos começar na segunda-feira, orar pela vida extraordinária, fazer nossos planos diante de Deus, orar e jejuar para que oposições espirituais sejam quebradas, para que vitórias cheguem, para que milagres sejam liberados. Eu creio em propósitos de oração. Amém? Eu creio em propósitos de oração. Eu creio e convido você, assim como Daniel ficou 21 dias orando e jejuando, nós vamos ficar nesse propósito. E vamos ter respostas de Deus, eu creio. Amém? Então eu convido você a usar a sua fé. Esse é o momento de você usar a sua fé. Aí um detalhe. Nesse propósito aqui da vida extraordinária, eu vou fazer uma coisa diferente. Olha o que eu vou fazer. As orações que nós temos aqui diárias, eu vou fazer elas de 15 minutos, tá? Talvez tenha algum dia que passe 1 minuto ou de menos de 1 minuto, não tem problema, mas eu vou reduzir. Por quê? Porque eu gostaria muito que você fizesse ao vivo essa oração comigo todos os dias. Fizesse ao vivo. É por isso que eu vou diminuir o tempo da oração para você poder dar tempo de ir para o trabalho, uma coisa assim. Ah, mas e se tiver um dia que eu não conseguir? Tranquilo. Um dia que você não conseguir, você ora depois, tá? Não tem problema. Não tem problema. Mas nós vamos fazer isso. Nós vamos entrar com muita fé e vamos estar ao vivo juntos, tá? Às 6 e 7 da manhã e 18 horas, em ponto. Em ponto. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. É algo que Deus colocou no meu coração, vai movimentar muita coisa, vai ser uma grande bênção, amém? E você é nosso convidado, é convidado para estar com a gente aí, em nome de Jesus, amém? Muito bem. E amanhã eu estarei ministrando aqui em Alphaville, estarei orando no final do culto, inclusive, por pessoas doentes fisicamente e doenças emocionais, tá? Então eu estarei orando amanhã. Amanhã, depois do culto, amanhã eu tenho uma palavra, gente, que eu estou preparando essa palavra eu tenho que me segurar para não chorar nela, sabe? Porque eu estou estudando as características de Jesus e eu vejo assim, o quanto às vezes a gente está distante, né? Como Jesus era e como a gente é. E amanhã eu vou compartilhar essa palavra. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Ok? Você é nosso convidado para estar com a gente. Vai ser maravilhoso e você é meu convidado para estar tanto no presencial quanto no online. Amém? Muito bem. Salmo 91. E deixa eu falar aqui rapidamente para você. Esses aqui são nossos devocionais, né? Os 2 devocionais juntos têm ao total 700 e poucas orações.
né? Então vai te abençoar muito antes de você começar seu dia com a palavra de Deus, com direção de Deus para a tua vida. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Dê de presente para alguém, dê de presente, você mesmo faça os devocionais. Sabe, são 5 minutinhos para você fazer um devocional, com calma. Isso eu estou falando com calma, né? Mas vai fazer muita diferença na sua vida, muita diferença, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar no nome de Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários: a dor vai passar e a alegria vai surgir. Escreve aí com fé, amém? Escreve com fé. A dor vai passar e a alegria vai surgir. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, consagramos a Ti a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Estamos conectados numa fé, estamos conectados num Espírito só e cremos, Jesus. Invocamos o Teu nome, Jesus. Tu és o Cristo vivo, Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa, o Deus da nossa salvação. Tu és, ó Deus, o Deus misericordioso, o Deus clemente, o Deus que tem nos sustentado de uma forma sobrenatural. Por isso, ó Deus, nós apresentamos diante de Ti as dores da vida, os momentos de dor, os períodos de dor, e Te pedimos, Senhor, traga livramento, traga restauração, traga mudança, e no nome de Jesus pedimos a justiça total de Deus e completa. Que toda injustiça caia por terra, que toda maldade caia por terra, que todo laço de Satanás seja desfeito. Senhor Deus, cobre com o Teu sangue a vida dessa pessoa, cobre com o Teu sangue sua família, cobre com o Teu sangue o lar dessa pessoa e livra do mal, livra do laço de Satanás, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa, que caia por terra tudo aquilo que é do inimigo, tudo aquilo que vem contra essa pessoa, que não prospere. E eu oro também por toda pessoa, Pai, que tem sentido dores no corpo, dores nas juntas, nas costas. Jesus, Tu cura, a nossa fé está em Ti. Por isso oramos pela cura total e completa dessa pessoa e que as dores vão embora em nome de Jesus Cristo. Também eu oro por toda mulher que deseja engravidar. Senhor, Tu és um Deus em milagres, toca na vida dela, toca na vida do seu cônjuge e opera um milagre nesse casal. Eu quero declarar um milagre de Deus sobre essa família, no nome de Jesus. E pedimos, nosso Deus, fortalece as nossas vidas, dá-nos uma boa noite de sono, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. E recado importante. Segunda-feira eu vou começar o treinamento profético dentro da academia aqui no Global. É o módulo mais importante do ano e vai começar na segunda-feira. Para você que é meu aluno e você que não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno dentro da academia aqui no Global. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, 6 da manhã. Quero ver quem vai estar aqui com a gente. Viu? Quero ver quem vai estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe e até mais.